Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alana Cavalcante, professora do curso técnico de enfermagem. Vamos dar seguimento à nossa segunda aula de saúde mental, certo? E hoje a gente vai ver sobre a história da saúde mental aqui no Brasil, tá? Desde lá da Idade Média, tá, gente? Então, assim, a história da saúde mental, ela esteve ligada a diversas interpretações que se teve sobre a loucura, né? Sobre a forma de se abordar o binômio saúde-doença e ao modelo de saúde vigente a cada época. Isso significa que, em decorrência do que a gente estudou na aula passada, tá? Em paralelo àquilo dali, até mesmo porque o Brasil, lá atrás, né, quando ainda era colônia, né, Brasil colônia, certo? Seguia os padrões europeus. Então, tudo que acontecia lá fora acontecia também por aqui no Brasil, tá certo? E a gente vai entender um pouquinho dessa história, como que aconteceu aqui no nosso país, tá? Então, gente, a história da atenção à saúde mental aqui no Brasil, ela foi marcada pelo modelo asilar também, assim como lá fora, né? Como eu falei para vocês, isso acontecia de uma forma paralela, tá? Não é uma coisa que são histórias separadas, né? O que acontecia no mundo, né? Acontecia aqui no Brasil por seguir, né? O padrão europeu, tá? A loucura aqui no Brasil, ela só começou, né, a ser objeto de intervenção do Estado a partir da chegada da família real aqui no Brasil, certo? O tratamento, né, que era oferecido a essas pessoas loucas, né, eram de péssimas qualidades, né? Esses doentes mentais, eles ficavam sob a responsabilidade das Santas Casas de Misericórdia, né, ou abrigados em porões, certo? Então, foi nesse período, tá, que foram surgindo, né, as Santas Casas de Misericórdia que nós conhecemos hoje, que hoje são hospitais, né? Nós temos aqui a Santa Casa de Misericórdia em Fortaleza, tá certo? Mas lá naquele Brasil colônia, tá? Onde surgiu, né, as Santas Casas, eles eram, né, colocados, né, asilados, né, como em asilos, né, era uma forma de ser um asilo, para separar também, da mesma forma, essas pessoas, né, que tinham padrões diferenciados do normal para a sociedade, tá? Como eu falei, seguiam os padrões europeus de isolamento, né, das pessoas que eram consideradas aí anormais, tá? Então, nesse período também, eram asiladas as pessoas, quando começou aí a querer, né, a família real chegar, então eles queriam limpar a sociedade, tá? De doenças e de tudo. Então, o que eles fizeram? Da mesma forma, pegaram todas as pessoas que eram marginalizadas, que moravam nas ruas, pessoas doentes, e colocavam todos no mesmo binômio, tá? Que foi realmente nessas santas casas, tá certo? O atendimento, né, oferecido a essas pessoas não incluíam os médicos, porque nessa época já existiam, né, alguns dos tipos de alguns cuidados, né, médicos, porém, né, dentro da evolução ainda, né, o método que eles usavam eram os repressivos, e quem tomava de conta dessas pessoas também eram as irmãs de caridade, certo? A principal finalidade, né, do atendimento que eram oferecidos, né, aqui nessas santas casas, era oferecer o abrigo, alimento e também os cuidados religiosos, né, porque, como eu falei, eles ficavam a cuidados, né, dessas irmãs de caridade, certo? A Sociedade de Medicina aqui no Rio de Janeiro, tá, em 1830, os loucos, né, as pessoas consideradas loucas, né, passaram a ser reconhecidas como doentes mentais, tá? E que mereciam espaço próprio para esse tratamento e recuperação, tá? Isso daqui é concomitante, tá, gente? Lá com a Revolução Francesa, tá? Que foi os primeiros passos que se deram, certo? Para que pudesse mudar, né? A ter um local apenas para essas pessoas que tinham algum distúrbio mental, tá? Passou-se aí, então, a reivindicar a abertura de instituições específicas, né, para essa clientela, com o lema, né, aos loucos
o hospício, tá? Que era justamente hospitais, né, para doentes mentais, tá? Então se iniciou uma luta pela abertura desses hospitais psiquiátricos, né? E esses hospitais psiquiátricos, se você prestar atenção, né? Hoje, claro que aqui em Fortaleza, né, como cresceu a cidade, tá? Hoje o hospital mental ele se torna até dentro da cidade. Porém, né, se você for parar para pensar um pouco, lá na época da colônia, né? Colônia não, né? Mas já vindo aqui para os tempos mais atuais, onde já tinha, né? Movimentação de pessoas, tal. O centro, né, ficava distante desse hospital mental que a gente tem, né, que é longe pra caramba, né, é lá em Messejana, fica bem escondidinho. Por quê? Porque o intuito era realmente fazer essa limpeza social, tá, de tirar todas as pessoas que não se enquadravam dentro de um padrão social aceitável do convívio geral com a população, certo? Esse movimento pela criação, né, de instituições específicas para os doentes mentais resultou na instalação do primeiro hospital psiquiátrico brasileiro. Desculpa, gente. Esse primeiro hospital psiquiátrico ele foi inaugurado em 1852, né, e se chamava de Hospício de Alienados Pedro II, tá, no Rio de Janeiro. A partir de então, né, muitas outras instituições psiquiátricas foram criadas aí pelo Brasil, tá? Mas a primeira aqui no Brasil foi esse Hospício de Alienados Pedro II, lá no Rio de Janeiro, certo? Em 1852, tá? Esse hospício, né, de Alienados Pedro II, ele era um enorme asilo e continha mais de 2.000 internos, né, para vocês verem. Então, muita gente, né, muita gente mesmo que foi retirada do convívio social, que não se enquadrava, né, os padrões aceitáveis, né, dentre eles tantas as pessoas com doenças mentais como pessoas doentes, tá, da época, tá. Dentre esses internos, gente, encontravam-se também membros das famílias que eram consideradas tradicionais, né, e ricas da sociedade brasileira, né, incluindo até mesmo membro da família real portuguesa, a Dona Maria, tá, que era considerada louca, certo? Então, eles, né, essas famílias tradicionais, essas pessoas que eram consideradas fora do padrão, elas eram motivos de vergonha para essas famílias. Então, elas também asilavam, tá? Então, assim, aqui o contexto entra, né? Então, elas fugiam do padrão da família e colocava lá nos asilos também, certo? O hospital, né, passou, tá, gente? É um pezinho aqui, tá? Passou a chamar de Hospital Nacional dos Alienados, tá? Em 1904, né? Fundou-se aí a Escola Alfredo Pinto, tá? A primeira escola que formou aí enfermeiros aqui no país, né? Então aí marcou o início oficial da profissão de enfermagem aqui no Brasil, tá? Eu vou corrigir, tá, gente? Para passar para vocês o PDF passou, tá? Não é assou, nossa senhora, tá? Me perdoem, erro de digitação. Teve o aumento, né, como eu falei para vocês, dos leitos psiquiátricos, né, no período de 1941 a 1978. Então, a partir do momento que surgiu o primeiro hospital, né, que era o chamado asilo, né, Asilo Dom Pedro II, né, depois mudando para um outro nome, né, houve o aumento de instituições assim espalhadas pelo nosso país, né. Então, nesse período, né, de 1941 a 1978, houve-se um aumento, né, substancial mesmo de leitos, né, onde nós tínhamos aí tanto locais públicos como privados, tá? Nos públicos, né, passou aí ter um aumento, né, de 21.079 para 22.600
603 leitos, né? Ou seja, pessoas internadas, confinadas, asiladas, tá? Por não pertencerem ao padrão aceitável na época, tá? E nos privados aí, muito maior, tá? Olha aí, de 3.034 para 55.670, tá? Então é muita gente mesmo exilada, né? Por não ter o mesmo padrão de vida. E isso não significa que todas essas pessoas eram doentes mentais, tá? Então, aqui eram pessoas que eram pobres, pessoas, né, marginais, como a gente viu na outra aula, certo? No início dos anos 80, né, chegam aí a quase 100 mil leitos, né, de psiquiatria, né? Lembrando que não são pessoas doentes mentais, tá? Aqui em Fortaleza, né, na nossa cidade, na nossa capital, houve a construção de hospital psiquiátrico também, certo? Que é o Hospital Vicente de Paulo. E aí foi criado em 1886, tá? Eu botei aqui só para vocês conhecerem qual o primeiro hospital psiquiátrico aqui, né? A fotozinha antiga também, tá? E, gente, no período da ditadura militar, né, que foi de 1964 a 1985, né, ocorreu também uma enorme expansão do número de hospitais psiquiátricos, tá, que foi considerado o período denominado indústria da loucura, tá? E aí, como se tinha, né, a privatização lá dos hospitais de saúde, né, em toda a saúde, vocês viram a quantidade de leitos que existia ali, né, nos privados, né? Então, nesse período de ditadura, né, que foi o período denominado indústria da loucura, olha aí, para vocês verem, né? As pessoas que tinham acesso ao poder e à economia, né, médicos, empresários, políticos, né, eles passaram a ser proprietários desses hospitais psiquiátricos, né? E a partir disso, né, aconteceu esse movimento de internação discriminada. Por quê? Porque para gerar dinheiro, lucro, precisava de pacientes, né? E essas pessoas eram internadas, né, indiscriminadamente, tá? Sem que houvesse indicação para que eles fossem internados, certo? Porque o hospital sem doente não iria gerar um lucro. Então, por isso que houve, né, esse movimento de internação indiscriminada nesse período de ditadura, né? Nós sabemos nós conhecemos pessoas que viveram nesse período de ditadura, né? Só você, seus pais, tal, sabe como que era na história que a gente estuda, história do Brasil. A gente sabe que foi um período bastante difícil, né, para o povo, onde eles não tinham liberdade de expressão. Então, qualquer motivo já era um motivo para estar internando, né, essas pessoas, porque elas estavam agindo diferente, né? Estavam agindo contra, né, o que eles queriam, né, de padrão para a sociedade, onde todos precisavam seguir uma linha ali, certo? Então toda pessoa que se desviava desse percurso, do idealismo, né, da ditadura militar, eram asiladas, né, torturadas, né, seguindo, né, os tratamentos psiquiátricos que ainda existia, né, de modelo europeu, certo? Isso tudo aqui ainda é antes da reforma, né, sanitária psiquiátrica, tá, gente? Eu ainda vou destacar isso. Então, tudo isso que a gente está falando ainda é antes da reforma, porque nós tivemos sim uma reforma, né, das medidas de forma de atendimento psiquiátrico, que é o nosso modelo de atenção à saúde mental que nós encontramos hoje em dia, certo? Então vamos lá, né? Praticamente aí todos os recursos financeiros da saúde mental foi destinado à construção de hospitais psiquiátricos nessa época, tá? Ao ponto de que no ano de 1978, certo? Cerca de 90% do orçamento do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, o INAMPS, tá? Ser destinado à construção desses hospitais, sem necessidade, né,
Porque poderia ter sido investido em outras coisas para a saúde, para dar saúde para a população, certo? Em outra disciplina, não sei, talvez vocês vão ver, estudar um pouco da história, né? Da história da saúde aqui no Brasil, né? Dos marcos históricos da saúde. Então, você vai ver que antigamente, tá? Não existia saúde para todo mundo, né? Tanto que as pessoas que realmente não trabalhavam, né? A saúde era só para pessoas que tinham carteira assinada. As pessoas que não tinham, não trabalhavam formalmente, elas sempre que adoeciam buscavam, né? As santas casas de misericórdia, tá certo? Então, o INAMPS, né? Esse Instituto Nacional de Assistência à Medicina da Previdência Social, apenas para as pessoas que eram formais, né? Com trabalho formal, que recebiam algum tipo de auxílio, tá certo? E era um tipo de auxílio à doença, né? Ele era mais curativo, ele não pensava na pessoa como um todo, certo? Ele não tinha um método de prevenção das doenças, ele simplesmente curava a doença X e acabou-se. Ele não tinha esse acompanhamento que nós temos hoje do nosso modelo assistencial de saúde, que é baseado na prevenção de doenças, né, e agravos, tá? E também da cura, claro, certo? Então, eu vou falar agora um pouco, né, sobre essa reforma psiquiátrica no Brasil, tá? E vamos fazer um paralelo dessa história, né? Voltando, a gente fala tudo que a gente falou até agora eram coisas que aconteciam ainda antes dessa reforma psiquiátrica, tá? Então aqui também nós vamos ver, né, o início, né, os primeiros passos para essa reforma psiquiátrica e tal, mas nós vamos ver ainda um pouco do que acontecia antes de acontecer essa reforma, certo? Então, no período pós-ditadura, tá? Depois que passou a ditadura militar, que a ditadura militar caiu, né? Houve-se um conjunto de transformações importantes, né? Na atenção à saúde mental, né? Que foi os primeiros movimentos brasileiros dessa reforma psiquiátrica, que foi um processo político e social, né? Que foi marcado com vários conflitos e desafios, tá? Em busca de mudar, né? A forma como que essas pessoas eram tratadas, tá? Até mesmo porque pessoas nesse período de ditadura viram que quem ia contraponto, né, viveu a realidade dessas pessoas, né, que antes eles talvez ignorassem por não ter conhecimento, né, a partir do momento que essas pessoas vivenciaram isso indiscriminadamente, né, eles começaram a fazer esse movimento social para ter essa reforma, essa mudança, né, na forma dos tratamentos. Então vamos ver aqui, antes dessa reforma psiquiátrica, né, reforçando, relembrando, tá? É muito importante que a gente saiba, porque isso cai muito em provas de concurso também, certo? Então aí, por muito tempo, né, as pessoas que sofriam de tormentos psíquicos, eles eram excluídos, né, totalmente da sociedade, obrigados a viver em regime de clausura, né, em manicômios, né, que eram campos de concentração, e tratadas por terapias consideradas inadequadas, né? Quais eram essas terapias? Eletrochoques, torturas, né? Indiscriminadas de vários, muitos eram deixados nus, tá? Aí sofriam, né? Viviam em ambientes altamente insalubres, né? Sem uma boa ventilação, sem uma boa iluminação, sem uma boa condição de higiene do local também, certo? Eram, eram um processo, locais altamente, realmente, como eu falei para vocês, insalubres mesmo, tá? Então, né, havia os maus tratos, né? Havia os maus tratos, encarceramentos, contenção física, né? Prolongada em camisas de força, tá? Uso, né, de camisas de força química, né? Onde eles injetavam, né? Além de prender as pessoas, injetavam substâncias químicas para controlar as pessoas, né? Ou seja, né? Drogavam, né? Basicamente isso, eles drogavam, dopavam essa pessoa ao ponto da pessoa ficar inerte ali no local, tá? Às vezes sem necessidade, porque muitas dessas pessoas às vezes estavam só apenas revoltadas por estarem numa situação que não deveriam estar passando, tá? Por ser
só apenas uma pessoa que não tinha um local onde morar, uma pessoa que era marginalizada, né? No sentido, tá, gente? Marginalizado não significa ser só o marginal, o bandido, tá? A pessoa marginalizada, ela também pode ser considerada aquela pessoa que realmente não tem mais nenhum tipo de recurso de sobrevivência, tá? Que teve que se ver obrigado a ir para as ruas, certo? Então, aqui, continuando antes, né, da reforma psiquiátrica, tá? A loucura aparecia como falta de limites de uma conduta moral do indivíduo, né? Era realmente, nesse contexto que eu falei para vocês, pessoas, quando a gente fala assim, conduta moral, tá? Não significa apenas, né, apenas essas pessoas com as doenças mentais, né, comportamentos inadequados, mas só o fato delas não terem, né, como se manter, às vezes terem que pedir esmolas, tá? Era considerada aí como uma conduta moral diferenciada, tá? Então, nesses hospitais psiquiátricos, eles não se internavam apenas os loucos, né? Mas os mendigos, os dependentes químicos, tá? Químicos, tanto de álcool, de outras drogas, idosos, né, epiléticos e os homossexuais também, tá? E prostitutas, né, gente? Aqui no Brasil, gente, nós temos uma história bastante conhecida, certo? Se vocês quiserem aprofundar o conhecimento de vocês ou por se sentirem curiosos, vocês procurem sobre o Holocausto que aconteceu no Hospício de Barbacena, certo? Isso que é hospício ou manicômio, né? Como que era chamada, mas é de Barbacena, que fica em Minas Gerais, certo? Lá foi um palco de maus tratos, torturas e de morte, né, dessas pessoas. Né? Essa instituição ela foi criada em 1903, foi um campo, né, de concentração nazista, certo? As mesmas ideias, né? Por quê? Porque eles continham as mesmas ideias de limpeza social, né? Embasaram-se aí no genocídio silencioso, certo? Então, gente, esses internos do manicômio de Barbacena, eles morriam de frio, de fome, né? E tinham sessões intermináveis, né? De eletrochoques, né? Sem nenhuma prescrição médica, tá? Simplesmente por tentar, era uma forma de tortura mesmo, certo? Foi usada como uma forma de contenção e intimidação para o resto das pessoas que queriam agir de forma diferente, tá? Aqui é uma imagem, certo, do Hospital Colônias de Barbacena, de Minas Gerais, para vocês verem a forma como eles eram tratados, certo? Eles estão aqui num local aberto, né, uma área aberta, para que eles pudessem pegar sol. Mas vocês podem ver que essas pessoas, né, estão nuas, né, e era assim que eles eram tratados. Eles eram deixados assim, nus, né, sem um mínimo de respeito pelo próximo, né? E aqui a gente vê que são pessoas, tá? Não necessariamente pessoas que são doentes mentais, mas são aquelas pessoas que realmente, né, um pacote, né, de pessoas que não se enquadravam lá nos padrões, as pessoas que questionavam, certo? Todas elas eram aí aprisionadas mesmo, de uma forma indiscriminada, tá? Sem nenhum respeito pela pessoa humana, tá? Por isso que foi considerada aí como um grande holocausto, né? Aqui no Brasil, um palco de terror mesmo, certo? A essas pessoas. Esse manicômio, tá, de Barbacena, ele apresentou aí 60 mil mortes, né, de pessoas que viviam nele, tá? Apenas 30% dos pacientes, gente, para vocês terem noção, 30% dos pacientes apenas que possuíam algum tipo de doença mental. O resto era só pessoas que não se adequavam, né, aos princípios, né, a forma que a época, né, a sociedade queria que se
que tivesse os padrões, né, da época, né. A maioria dos internos, eles faziam parte do público, né, excluído do convívio social por ser, né, ter algum tipo de doenças, como epilepsia, serem mendigos, pessoas alcoólicas, né, os homossexuais, eu botei homossexuais 2 vezes, muito legal, prostitutas, militantes políticos, né, que iam na época, que começavam a lutar contra, né, as pessoas que tentavam impor, né, ser, impulsionar, né, então aquelas pessoas que realmente lutam pelos seus direitos, né, mas tinham uma força mínima, né, eles eram aprisionados também, meninas que haviam perdido a virgindade, tá, antes do tempo, antes do casamento, também eram aprisionadas nesse asilo aqui, certo? Porque não seguia o padrão, né, da sociedade. A realidade de Barbacena, tá, desse manicômio de Barbacena, ela começou a mudar a partir dos anos de 1980, tá, dos anos 80, né, quando começou, né, a reforma psiquiátrica a ganhar uma força, um certo tipo de força, tá, porque nós já tínhamos visto, né, que já estavam tendo alguns passos, né, para poder se conquistar isso, certo? Mas foram passos curtos ao longo do tempo. Então, assim, nesse período de 1980, tá, gente? 1980 não faz tanto tempo assim, né? Se você parar para pensar um pouco, tá? Não faz muito tempo, certo? Então, houve, né, essa início, né, de fortalecimento dessa reforma psiquiatra, né? Então, o Hospital de Barbacena, ele começou a mudar, certo? Mas o sofrimento ainda existia, né? Nem tudo foi resolvido aí com as mudanças, né, no sistema de atendimento psiquiátrico de imediato, né? Porque eles vinham, né, a passos curtos, né, para houver essas mudanças aí, tá? E aí, com a nossa reforma psiquiatra brasileira, né? A reforma psiquiatra, ela surgiu no contexto da nossa reforma sanitária, que aconteceu aí por volta do final dos anos 70, né? Mas aí, o que é a reforma sanitária? Nós precisamos entender o que é reforma sanitária, tá? A reforma sanitária são aquelas mudanças e transformações que foram necessárias na área da saúde, certo? No contexto para que a gente pudesse mudar, né, os conceitos de o que é saúde, o que é ter saúde, certo? E nesse contexto da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, é, houve, né, esse movimento, né, dessa reforma psiquiátrica, né, onde surgiu as primeiras propostas para esse movimento lá na conferência, né, durante a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Onde essa 8ª conferência, ela deu, né, ela trouxe o esboço para o que a gente tem hoje do SUS, certo? Então ela trouxe, e nessa 8ª conferência ela foi diferenciada, por quê? Porque ela deu espaço para que as pessoas, né, os cidadãos pudessem participar, certo? Falando, ter voz ativa aí nesse processo, tá? Então aí foi nesse período que foi formulado, foi dado aí as propostas, né? Dos princípios, por exemplo, do que a gente tem do SUS, né? Que nós temos alguns dos princípios que são do SUS, que são a integralidade, a equidade, regionalização e o controle social, tá? Claro que houve algumas mudanças. Nessa 8ª conferência, tá, gente? Com essas propostas, né? Do surgimento aí do SUS, que não veio de imediato como o nome SUS, veio com SUDES, antes, né, e depois ele foi sendo reformulado até chegar ao nosso Sistema Único de Saúde, tá? Nesse período, né, todo esse movimento aí de reforma sanitária, ele veio dentro da Constituição Federal de 1988, tá? Justamente para se criar esse modelo assistencial que nós conhecemos hoje,
que nós reclamamos bastante, mas que nós temos que dar graças a Deus a gente ter, tá, o SUS, porque em outros países, tá, países desenvolvidos, não tem saúde pública, só tem a saúde privada. Você é atendido, porém você tem que pagar sobre aquelas prestações de serviço. E a gente aqui, por mais que seja ainda precário, por mais que tenham todas as dificuldades, nós temos essa saúde pública, certo? Então a gente tem que lutar pelo nosso SUS para que ele não se acabe, porque imagina, se acaba a saúde pública no Brasil, o tanto de gente que não tem condições, como que vai ficar, né? Nós vamos ter um retrocesso na história, tá? Porque o SUS foi uma conquista da população, dos brasileiros, porque lá atrás não existia, né? É tanto que as pessoas que adoeciam precisavam buscar pelas freiras de caridade, né? As irmãs de caridade, lá nas Santas Casas de Misericórdia, tá bom? Então aqui, né? Essa Constituição Federal, esse movimento de reforma sanitária dentro da Constituição Federal de 88, né? Levou à transformação do sistema da saúde vigente, né? Que definiu-se aí novas formas e princípios e diretrizes para a atenção à saúde em todo o país, inclusive na área da saúde mental. Então, o que foi, né? O que é a reforma psiquiátrica, né? Então, é um modelo de assistência à saúde que se contrapõe ao centrado no hospital psiquiátrico e a exclusão social da pessoa com transtornos mentais. A reforma, né, contribui para que haja transformações ocorridas nessa assistência aí mental. Então, a reforma psiquiátrica, ela quis mostrar, certo? Ela quis trazer alterações em que essa pessoa com doença mental, ela não tem necessidade, tá, de estar trancafiada, de ser isolada do mundo, né, do convívio social, certo? Então, essa reforma psiquiátrica, ela veio para poder tentar incluir essa pessoa com distúrbios mentais dentro da sociedade, claro, com acompanhamentos, né? Claro que se for necessário ter se essa pessoa tiver uma crise, nós termos emergência para que a gente possa, né, assistir essas pessoas da melhor forma possível. Mas ela veio para poder mostrar que não é necessário se ter esse tanto de hospitais, né, mentais que a gente tinha, certo? Então, né, as metas que a gente tinha aí da reforma psiquiátrica, né, era de proibir a construção de novos hospitais psiquiátricos ou da ampliação desses que já existiam. Por quê? Porque nessa reforma psiquiátrica eles queriam incluir essas pessoas dentro da sociedade, tá? Diminuindo esses leitos, diminuindo esses hospitais sem necessidade, né? E assim progressivamente desativando, né, leitos existentes, tá? Também outra meta era implantar serviços extra-hospitalares com uma atenção multiprofissional, porque antigamente não tinha, né, a atenção atenção médica, né, a essa pessoa com distúrbio mental. Era simplesmente trancafiada, ou tinha um psiquiatra pronto, tinha as torturas tal, e não tinha medicações, não tinha nada. Então, quando a gente trata, né, de implementar, de colocar serviços extra-hospitalares, onde eu tenho uma equipe, né, uma atenção de uma equipe multidisciplinar, significa que nós vamos ter vários profissionais trabalhando, né, em torno da melhor qualidade de vida daquele paciente, daquela pessoa que tem um distúrbio mental, tá? Mais uma meta, tá? Era inserir leitos, né, e unidades psiquiátricas em hospitais gerais, certo? Então, assim, em vez de termos só hospitais mentais, nós começamos a incluir, ter alguns leitos destinados a essas pessoas, né, com distúrbios mentais, em hospitais normais, tradicionais, hospitais para todo mundo, porque é uma forma de ter uma inclusão social dessas pessoas, certo?
Então, dessa forma, ia resgatar a cidadania e promover essa reabilitação social, tá? Como uma outra meta que a gente tem aqui, né? Integrar a saúde mental a outros programas de saúde dentro do que nós conhecemos, né? Da estruturação da saúde pública, tá? Aqui no Brasil. No final dos anos 70, gente, a reforma psiquiátrica, como resposta, ela se iniciou, né, decorrente de uma crise do modelo de assistente da saúde mental, né, centrado apenas nos hospitais psiquiátricos, tá? E começou a surgir, né, depois do resultado de esforços dos movimentos sociais pelos direitos desses pacientes psiquiátricos, tá? Porque a gente viu que teve uma fase que nós tínhamos uma indústria, né, da loucura, né? Então, para que quando houve essa reforma, justamente fazer essa descentralização, da desnecessidade de ter esses hospitais psiquiátricos em ampla escala, certo? E sim incluí-los, né, em atendimentos em hospitais, né, com leitos voltados para eles, em hospitais comuns, né, digamos, entre aspas, comuns da sociedade, sem ser um hospital específico para aquele, né? Claro que nós temos aí o hospital mental ainda, que ele é específico, que ele acolhe pessoas, né? Só que lá não acolhe mais só pessoas doentes mentais, nós temos pessoas com dependências químicas, tá? Que são tratadas lá. Então, nós temos vários outros estilos de cuidados, né? Multidisciplinares no hospital. Não apenas e realmente há uma reabilitação, não é apenas trancafiar lá e pronto, né? Temos esse processo de cuidado realmente com essas pessoas, tá? Outras metas ainda, né, referente aqui à reforma psiquiátrica, nós temos de inserir isso daqui eu já falei, né? Eu acho que eu dupliquei aqui o nosso slide, gente, perdão, dupliquei, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, gente, essa reforma psiquiátrica, ela foi caracterizada por um processo de deshospitalização, né? Dentro de dois movimentos simultâneos para isso, que foi a redução progressiva e programada dos leitos psiquiátricos que existiam, tá? E a construção de novos serviços em saúde mental, substituindo, né, ao modelo centrado na internação hospitalar. Porque então a reforma psiquiátrica ela veio para poder fazer essa inclusão social dessas pessoas, tá? Que elas têm como ser tratadas e serem incluídas, né, no contexto social, sem que sejam tratadas, maltratadas, como eram antigamente, né, isoladas, né, do convívio, sem ter um carinho, sem ter uma atenção, sem ter um atendimento médico e simplesmente jogadas lá de forma desumana, né? Então, esse processo de essa reforma psiquiátrica se deu pelo processo de deshospitalização, de deixar a hospitalização, né, a internação, como o principal método, né, de cura, entre aspas, para aquela pessoa, né? Porque não tem uma cura, né? Como principal ação, né? Que era simplesmente internar e pronto, afastar do convívio social, tá? Então, né, para a gente finalizar a nossa aula, e aí a gente vai ver um pouco desses locais no decorrer da nossa disciplina, porque aqui é só para falar um pouquinho da história, certo? Finalizando aqui a história, bem resumida, porque eu poderia dar horas e horas de falando sobre a reforma psiquiátrica, mas eu tentei dar uma resumida, uma enxugada, tá certo? Senão a gente iria para uma aula 2 parte 2 aí, tá? Até quem dirá uma parte 3, tá? Então aí os serviços, né, que foram substitutos aos hospitais psiquiátricos, né, com a criação desses novos serviços, incluindo a saúde mental, nós tivemos aí as residências terapêuticas. Essas residências terapêuticas são casas, né, onde acolhem essas pessoas também, certo? A serem tratadas, às vezes porque são abandonadas pelas famílias também, certo?
Nós temos o programa de volta para casa, onde a gente faz a reabilitação e a reaproximação dessa pessoa no contexto social, dentro da sua própria casa, né? Nós temos os CAPs, né? Nós temos CAPs infantil, CAPs EAD, nós temos CAPs para pessoas que são dependentes químicas. Nós temos vários modelos de CAPs, tá? Que nós vamos estudar ao longo da nossa disciplina, tá bom? Nós temos o ambulatório de saúde mental e também as emergências psiquiátricas, tá bom? Então, pessoal, encerramos aqui a nossa aula, tá? Vocês vão ter aí o exercício, certo? E como eu falei para vocês, na sexta-feira dessa semana a gente vai corrigir, certo? No modelo que eu faço agora com vocês, comentando questão por questão, tá bom? E abrindo o grupo para que vocês deixem aí as dúvidas referente à aula e ao fim do dia eu fecho o grupo e respondo todo mundo, tá bom? Beijos e até a próxima aula.